Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje eu tenho a alegria de conversar com um homem de Deus que tem revolucionado o ministério com homens no mundo inteiro, não só no Brasil. E a gente tem a alegria de ter ele aqui em Orlando com a gente, pastor Emerson. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente estava conversando nos bastidores aqui e a gente vai ter gravado a nossa conversa nos bastidores, porque teve tanta informação, eu tive uma aula aqui e eu espero muito que você aí de casa seja abençoado. Pastor, eu quero começar, eu sei que a tua trajetória ministerial são 30 anos aí de ministério, mas eu quero ir direto ao ponto que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Como que começou esse chamado para o ministério com homens especificamente? É uma demanda hoje mundial. O homem é a matéria-prima mais escassa do mundo. E por se falar em Brasil, né, nós temos 30 milhões de homens sentados nos bancos da igreja e temos em média 70 milhões de homens que não conhecem a Jesus. Então nós temos dois grandes desafios: avivar os 30 milhões que estão dentro para que estes ganhem os 70 milhões que estão fora. Paulo diz, 2 Timóteo 2,2, o que você aprendeu de mim, transmita para homens fiéis e idôneos, para que possam também ensinar a outros homens. Homem gera homem, ao meu juízo. Então surgiu dessa demanda, né? Brasil, pra você ter noção, né? 95% dos apenados brasileiros são homens. De cada 10 mortos por suicídio, 8 são de homens. 80% dos moradores de rua são homens. Brasil, quinto país do mundo em feminicídio. A cada 2 horas, uma menina sofre abuso e a cada 1 minuto, em média, 1.400 mulheres são estupradas. Se você que não sabia disso, fique sabendo agora, 22 milhões de mães solteiras. Então, ao meu juízo, homem não é, homem não foi e nunca foi problema. Homem sempre será a solução. Então, está a grande demanda. Então, meu trabalho é um trabalho que envolve, ele é centrado no evangelismo. Eu trabalho com eventos, com conferências, fechando boates, fechando casas noturnas, né, e fazendo conferências masculinas, porque, inclusive, o Instituto Barna aqui nos Estados Unidos fala que quando a criança caminha para a igreja, 2% da família acompanha. Quando a mulher da casa caminha para a igreja, 17% da família acompanha. Agora, quando o homem da casa se converte, o cabeça da casa se converte, 93% dos casos a família acompanha. Então fica esse lema, né? Homem não é problema, homem é solução. Adorei. Homem não é problema, homem é solução. Pastor, eu percebo muito que existe ministério para a mulher, tem de tudo, né? Tudo a gente vê. Culto de mulheres, retiro de mulheres, não sei o que de mulheres, chá de mulheres, não. Por que não existe a mesma coisa para os homens na igreja? Por que é tão difícil falar para homens na igreja? Na verdade, tem uma informação importante. Não faltam homens na igreja. A grosso modo, como eu disse, no Brasil há 30 milhões de homens evangélicos em média. O grande problema é que Satanás conseguiu arrefecer o coração masculino. A chama da responsabilidade, a chama da gana, da fome, da importância do sacerdócio masculino, o diabo conseguiu arrefecer no coração de muitos homens. Então, qual é o meu papel como evangelista de homens? É liberar, é gerar uma centelha, né, que venha reacender o coração, que faça esse homem reassumir o seu papel. Uma informação importante. No Brasil hoje, 48% dos lares brasileiros são chefiados pelas mulheres. Quase metade. 60% das vagas de curso superior são ocupadas por mulheres e apenas 40% dos homens. Então você vê que, meritosamente, não estou falando de forma contrária, é claro, as mulheres têm ocupado o espaço delas. A pergunta é a seguinte: quando é que os homens vão de novo se posicionar? Então a minha mensagem é uma mensagem evangelística, escriturística, bíblica, social e, acima de tudo, de despertamento. Para que esse homem entenda e ele reconheça que Deus o criou com um propósito, o criou com responsabilidades e vai cobrar disso, como já tem cobrado em muitas áreas. E o teu ministério começou lá atrás, quando tu começou a estudar essas coisas 2010, que tu nem sabia que ia usar hoje. Era pastor de igreja e eu sempre, poxa, né, você tem uma noção hoje, a nível de mundo,
60% dos membros são femininos e apenas 40% são mulheres. Brasil tem hoje, 90% do Brasil é cristão, católico, protestante e espírita. Por que um país predominantemente cristão, ou que tem um conhecimento sobre a obra e o reino de Cristo, é um país com tanta desigualdade social e tamanha violência? É que a predominância dos membros de igreja é formada por mulheres. Então, qual é o nosso desafio? Mais uma vez, avivar os 30 milhões de homens que estão dentro da casa de Deus, para que estes possam ganhar os 70 milhões que estão fora. Eu creio muito naquela palavra de Tiago 3, versículo 5, a parte B. Uma centelha tem o poder de incendiar uma floresta. Quem sabe Deus não tem levantado escola de homens, né, pela minha vida, para ser uma centelha que vai despertar o coração de muitos homens. Uma coisa eu sei, quando o homem da casa muda, Mari, toda a família muda também. É verdade. Esse é um princípio fundamental. É verdade. Pastor, e tu é sexólogo? E o sexo é um tema que não é muito falado nas igrejas, é um tabu, as pessoas não gostam muito de falar de sexo. Entre mulheres eu até vejo, né? Às vezes as mulheres falam de sexo de forma brincando, porque a mulher é mais tímida. Mas e falar de sexo para os machos? Como é que é isso? Interessante, né? Uma informação importante, né? 6 em cada 10 homens brasileiros hoje veem pornografia. Brasil, você vai ter em média por dia, mais de 100 milhões de acessos a sites pornográficos. A pornografia hoje, ela é a droga mais poderosa do mundo, ela vicia 50 vezes mais que a heroína. Brasil tem hoje 1,6 smartphones por habitante. Bom, isso é um combustível poderoso que tem inflamado a perversão na vida de muitos indivíduos. Agora, interessante, Mari, o brasileiro, a nível sexual, ele tem muitas disfunções. Uma informação importante, 1/3 dos homens brasileiros tem ejaculação precoce, 25% disfunção erétil. Então, por mais que o brasileiro, o homem, pense em sexo, e por mais que a perversividade faça parte do nosso metido, na nossa vida diária, o homem brasileiro é doente sexualmente falando. Então, na condição de terapeuta sexual e sexólogo, eu trabalho muito nas minhas conferências alusivo também a essa área. E por incrível que pareça, né, você que é pai, que está me assistindo agora, muito cuidado com o seu filho na puberdade. Os pais hoje não têm muito tempo para os filhos. Puberdade é um período de reclusão, é um período de explosão hormonal, de mudança comportamental, de uma crise de identidade sem precedente. Muitos meninos hoje que estão com o telefone celular na mão, já tendo acesso à pornografia, que é liberada e é gratuita hoje, vão levar isso para a fase adulta e para o casamento. Então, você imagina 6 para 10 homens que veem pornografia e se masturbam compulsivamente. Também não se iluda, né? Grande parte dos crimes sexuais tem a pornografia como um canal promotor desse tipo de perversão. Então, assim, eu trabalho muito essa questão, discipulando, ensinando, trago conferências alusivas à saúde sexual e também integridade e pureza sexual. E uma coisa bem interessante, no Antigo Testamento, mais homens no meio do povo de Deus morreu por causa de sexo do que por causa das guerras. Uau! No Antigo Testamento, no meio do povo israelita, mais homens morreram por causa de sexo ilícito do que por causa das guerras. Sexo é bom, mas mata, tá, Santinho? Pastor, e eu percebo que, falando agora dessa questão da pornografia, eu percebo que não é só um problema masculino, né? Trabalhando com o Ministério de Mulheres já há muitos anos, eu percebo que a pornografia, a masturbação também tem alcançado muitas mulheres, muitas, inclusive as cristãs. Então, eu acredito que a sexualidade é um tema que deve sim ser abordado, deve ser falado dentro das igrejas, dentro dos templos, porque às vezes as pessoas estão vendo vidas paralelas, né? Dentro da igreja ela é uma pessoa, mas dentro de casa ela está vivendo essa vida paralela, que não é uma vida de santidade, que é uma vida de promiscuidade. Só que eu vejo que a pornografia, ela é um vício, né, pastor? Acho que trabalha até o cérebro da pessoa. Tu que entende mais desse assunto. A pornografia vicia 50 vezes mais do que a heroína. 25% das mulheres em idade sexual veem pornografia hoje no Brasil. E nós estamos no auge da segunda revolução sexual feminina. E a segunda revolução sexual feminina trouxe uma grande descoberta, a era clitoriana. 70% das mulheres, elas não alcançam o orgasmo por penetração.
há vários tipos de orgasmo, né? O orgasmo sensitivo, o orgasmo mamário, o orgasmo clitoriano, o orgasmo vaginal. Então, a revolução sexual feminina trouxe essa descoberta do orgasmo clitoriano. Então, muitas mulheres, isso é até um discurso hoje progressista, você precisa se conhecer, você precisa se tocar, e muitas se enveredam pela pornografia. O grande problema da pornografia, né, Mari, é que ela vai te viciar mesmo. Tá? Pornografia é uma junção de dopamina, hormônio, né, com influência demoníaca. Tá? Então, geralmente, quem se habitua, quem está acostumado à prática pornográfica, ela não consegue dormir sem sentir a sensação orgástica. Quantos segundos demanda ou demora a sensação orgástica masculina? Entre 6 e 8 segundos. Quanto tempo demora, né, o orgasmo feminino? Entre 20 e 22 segundos. É uma explosão neuroespinhal e uma descarga elétrica de 244 milivolts. As mulheres são a máquina de prazer. Tá? Agora, se vale um conselho pastoral, um conselho profissional, se guarde para o seu companheiro. Por falar em companheiro, né, as mulheres, que você levantou a bola sobre as mulheres, quais são as principais disfunções sexuais femininas? Anorgasmia, dificuldade para alcançar o orgasmo, dispareunia, que é a dor na relação, ou vaginismo. Então, você que está me assistindo agora, você que é mulher, né, você que é casada, é importante ter uma conversa aberta com o seu companheiro. Né? Qual é o tempo para uma mulher alcançar o clímax? Em média, 15 minutos, para um homem, 2 minutos. Uau. Então, você que não tem tido prazer com o seu companheiro, uma boa conversa, tete a tete, face a face, né, pode resolver muitos problemas. E você que está aqui hoje me ouvindo, nova, né, ou você que não é casado ainda e tem feito uso da pornografia, muito cuidado, que ela é muito viciante e ela tem, por princípio, algumas características. A pornografia, para quem faz uso dela constantemente, ela estabelece um reino paralelo na nossa mente. Então, a pessoa vai ouvir sons, as imagens vão vir e ela consegue manter uma vida dupla. Às vezes estou conversando com você aqui agora e quem é viciado em pornografia, tem a prática da pornografia, embora conversando aqui, um mundo paralelo começa a circular em redor. Então, muito cuidado com isso. Eu gosto muito daquele conselho divino, conselho bíblico para nós, que resistiu o diabo, ele foi gerar de vós. E um dos mecanismos que o diabo tem usado hoje para aprisionar as pessoas, que é uma informação importante, aqui nos Estados Unidos, 68% dos homens cristãos declaram que vem pornografia e acham que tem nada a ver. Uau. Tá? Pornografia é perversão, tá? Muito cuidado com isso. E é pecado grave. Pastor, falando em todas essas... Porque tu fala abertamente de assuntos que às vezes as pessoas não gostam de falar. E isso te fez entrar em lugares que muitos pastores não entram. Boates, enfim, shoppings. Conta um pouco dessa influência que Deus tem te dado nesses homens que não são cristãos, que tu tem trazido também para a igreja. Então, nosso grande foco mesmo é ganhar o camarada que não é cristão, beleza? Então, às vezes você faz um convite para um indivíduo não cristão, eu vou na minha igreja hoje. O cara fala, eu vou ver, eu não vou, enfim. Quando você faz um evento voltado ao público masculino em um ambiente fora da igreja, boate, uma casa de festas, fiz agora em Porto Seguro, estou à toa, 2.000 homens. Uau! Fiz num shopping em Vila Velha, Shopping Boulevard Vila Velha, 1.000 homens. Então, você tira esse indivíduo, você quebra um bloqueio emocional, né, e religioso. Eu sou homem, não gosto de igreja. Quando ele coloca o pé num ambiente fora daquilo que a mente dele, o diabo trabalhou para ele não ir, e ele ouve uma palavra de um cara que é especialista no argumento masculino, na ambiência masculina. Vou usar uma linguagem que ele está acostumado. Vou tocar na ferida. Mulher, prostituição, pornografia, né, imaturidade, irresponsabilidade. A Bíblia é tremenda, né? Oséias 4:11 fala assim, o sexo, o vinho novo e o vinho velho retardam o entendimento. Então, quando eu digo para esse indivíduo que quanto mais gandaieiro, quanto mais voltado para a gandaia, para a cachaça, para o álcool ele for, mais tardio será o amadurecimento dele, o cara fica doido.
não é verdade? Qual é a média brasileira para o amadurecimento masculino? Depois de 45, na Europa, Uau. depois de 52. Meu Deus! Então a gente tem meninos de 13 anos que são crianças ainda. Nós vivemos... 30 anos crianças. Toda vez que um homem se comporta de maneira infantil, ele obriga por tabela a sua esposa de como se fosse a mãe dele. É verdade. Tá? Então, esse é um grande problema, né, pastor? Eu vejo assim, é uma demanda que eu recebo muito assim frequentemente, que as mulheres elas casam achando que estão casando com um homem, mas elas estão criando mais um filho. Posso fazer menção, esse livro está na sua mesa? Sim, ó, para quem a câmera está aqui comigo, ó. O livro do pastor, A Síndrome de Peter Pan, o drama das casadas e o pavor das solteiras. Olha só. Este livro ele é pensado para a mente masculina, ele tem 120 e poucas páginas. Eu estou lançando aí O Sexo Divino, O Segredo de Balaão, Os 10 Mandamentos do Homem de Deus e O Homem Não é Problema, é Solução. Esse livro, qual é a inspiração dele, Mari? Ele é fruto das duas frases que eu mais ouço e ouvia na condição de psicanalista ou de terapeuta de família. Primeira frase da boca das mulheres: eu só gostaria que o meu marido assumisse o papel de homem dentro de casa. E qual a segunda frase? Cansei. Então eu discorro um pouquinho dessa imaturidade masculina brasileira. E a segunda parte dele eu trago, né, as 13 responsabilidades que todo homem de Deus, à luz da Bíblia, deve ter. É um livro fenomenal para quem gosta de aprender, é uma linguagem simples, é um livro bem de prática mesmo, e pode ser usado para células. Maravilhoso. Ah, legal, ó, para quem tem célula de homens, quem tem ministério de homens, ó. E o onde título, a gente compra ele no Amazon? Consegue comprar no Amazon? Vou colocar no Amazon, vai estar aqui na igreja também em exposição, tá. No meu Instagram, premerson.oficial. Agora o título é bem sui generis, né? A Síndrome de Peter Pan, o drama das casadas e o pavor das solteiras. Você vê, ó. O homem hoje é a matéria-prima mais escassa do mundo. Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Falando nisso, eu tenho, assim, pensando alto, no mínimo umas 10 amigas crentes, bonitas, mais de 30 anos, mulheres que se converteram já quase nos 30, então não casaram ainda, porque viviam no mundo e se converteram. Crente, mais de 30, bonitas, bem resolvidas financeiramente na carreira, e elas não conseguem achar marido na igreja. Não consegue, porque só tem menino. Nessa mesma idade é menino. E aí tem um ditado lá no sul do Brasil que a gente fala assim, ó, que laranja madura na beira da estrada ou tá podre ou tá bichada. Ai, meu Deus. Ou seja, as mulheres dizem muito pra mim: Mari, um homem de mais de 30, maduro, bonito, crente e que não tenha problemas, assim, nenhum que seja crente, que não tenha problemas financeiros e tal, ela falou: é uma joia rara, alguma coisa está errada. O que tem nesse homem que está errado? Eu falei: não, tem que orar mais, amiga, porque é difícil. Como está no livro aqui, é o pavor das solteiras mesmo. Quando eu estou dando palestra para casais, eu e minha esposa, eu sempre digo para as mulheres assim: minha irmã, se esse homem que você está casado com ele não te bate, paga as contas e te faz virar o olhinho para trás, segure, que é coisa rara. Verdade, hoje em dia é assim. Duas profecias se cumprem hoje. Primeira delas, Isaías 4, versículo 1, 7 mulheres estão brigando por um homem. Isaías 13, versículo 12, encontrar homem de verdade seria tão difícil quanto achar o ouro puro de Ofir. Vivemos hoje um mundo em transformação. E você vai ouvir algo muito triste agora, e você que é mulher tem que orar muito pela minha vida. Por quê? A geração de ferro está indo embora. A geração dos anos 70, 60, 70, 80, 90. A geração que não teve abraço de pai. A geração que não teve iPhone, iPad, iFood, McDonald's, nada tudo disso. Alguma coisa. A geração que não teve carinho, foi criado ali, nos trancos e barrancos, com a prole de... geralmente a família é uma prole de filhos. Está indo embora essa geração. A geração que está aí 2000 para cá é chamada geração cristal ou flocos de neve. Quando houve um não da parte do pai ou da mãe, corta os pulsos, quer trocar de sexo, tem tudo nas mãos. Muitos pais, pelo fato de não terem tempo para os filhos, não terem paciência para os filhos, acham que presente é mais importante que presença, e a quantidade de meninos e meninas hoje com crise de identidade na idade pubertina ou no findar do estímulo pubertino é gigante.
A quantidade de meninos e meninas hoje que cortam os pulsos, são deprimidos, oprimidos, estão com depressão. Lembra, eu gosto de uma frase de Virginia Satir, ela fala o seguinte, né, que a família é a fábrica onde as pessoas são feitas. Você cura a família, você cura a humanidade. Gosto também de uma reflexão, né, de um grande jurista, né, brasileiro, né, ele diz, Rui Barbosa, ele dizia o seguinte, a pátria nada mais é do que a família amplificada. Então, a única maneira de reverter esse nível de esquizofrenia que a nossa sociedade vive hoje é você restaurando os papéis em casa, é o homem voltando a ser homem, é a mulher, né, não querendo assumir o papel masculino. Eu sou casado há 30 anos com a minha mulher, eu casei com 19 anos de idade. Você pega uma menina de... Minha filha tem 14 anos, né? Você pega uma menina de 14, 15, 17, 18, 19 anos, ela já sabe quantos filhos quer ter, ela já sabe a profissão que quer ter, e por aí vai. Você pega um menino da mesma idade, está jogando Free Fire, ou quando não, vendo pornografia. É verdade. Tá? Eu tenho um filho de 21 anos, que é o Matheus, eu emancipei ele com 13 anos. Eu sempre ensinei o seguinte, Matheus, só pode falar em namoro perto de mim quando a sua vida profissional tiver, meu irmão, na sua mão. Então, eu emancipei muito cedo, né? Um cara independente e tal, um homem de Deus, inclusive, tal, faz medicina hoje no Brasil. Então, um camarada que, de novo, ele aprendeu e viu com o pai que responsabilidade gera maturidade, maturidade gera autoridade. Tá? O grande problema é esse. Você tem uma geração de homens que nem saber quais são as suas responsabilidades, o indivíduo sabe. Então, estou falando para pais aqui nesse podcast, que vai rodar o mundo por sinal, né? O pai ele foi, o pai é, e um pai de verdade nunca será substituível. Pais de verdade são insubstituíveis. Agora, você há de convir comigo que a atual conjuntura da nossa sociedade conspira contra a figura paterna. Todo movimento ideológico, ele tem dois personagens que tornaram-se pessoas não gratas. É a figura do homem e a figura do pai. Se fala hoje contra a figura do pai e se fala contra a paternidade. Agora eu vou dar uma palavra para você, né? Por que eu trabalho com homens, Mari? É porque quanto mais carnal, quanto mais menino, quanto mais iracundo, quanto mais promíscuo, quanto mais violento for o indivíduo, mais em perigo estarão as mulheres, as meninas e as crianças. É verdade. Quanto mais resoluto, quanto mais sabedor de suas obrigações, quanto mais conciso de suas responsabilidades for o indivíduo, mais em segurança estarão as mulheres, as meninas e as crianças. E para você que tem 30, 25, 35, 40 anos e está doida para casar e está faltando homem, saiba que é uma profecia bíblica que está se cumprindo, que 7 mulheres estão brigando por um homem. Qual a maneira de você resgatar isso? A maneira de resgatar isso é você trazendo o homem para o centro do debate. Eu faço muita palestra no meu estado, que é o Espírito Santo, e eu falo muito sobre violência doméstica. O Brasil hoje é o quinto país do mundo em feminicídio, né? Nós temos a Lei Maria da Penha no Brasil, que ela classificou e ela designou os tipos de violência doméstica: a patrimonial, a sexual, a psicológica, a violência física. Tem um detalhe: o pior inimigo do homem é o ócio. É verdade. Quanto mais à toa, quanto mais no ócio estiver o indivíduo, mais perigoso ele é. Tá? Então, quando você tira o homem do protagonismo que Deus lhe deu, e quando eu falo protagonismo, estou falando de privilégio, não. Quando eu falo protagonismo, estou falando de assumir responsabilidade. Quando você subtrai do indivíduo essa responsabilidade, você o promove para o ócio. E qual o resultado disso no Brasil? A priori, de cada 10 mortos por suicídio, 8 são de homens. Uau! De 10 moradores de rua, 8 são de homens. 99,99% dos andarilhos são homens. Quando o homem perde o princípio pelo qual ele foi gerado, que é prover, quer cuidar, quer sacrificar, quer amar, quer ser presente, quer defender sua família, quando ele perde esse princípio, quando lhe é subtraído isso, quer seja pelo movimento feminista radical, que odeia homem, criança e Deus, quer seja pelo movimento igualitarista, que fala que todos são iguais,
você coloca esse indivíduo para escanteio e quando o homem perde a vontade de viver, ele se entrega à própria sorte. É verdade. Uau, é muito necessário, pastor, o teu ministério. E no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, a minha oração é para que Deus te levante e te dê muita influência, muita voz para resgatar essa geração. Eu fiquei muito feliz que o pastor Leste convidou para o Awake. Aliás, tu conhece o pastor Leste há quanto tempo? Vocês são amigos? Na verdade, houve uma ponte. O Felipe é um membro aqui da igreja com a Érica. Então, eles foram a ponte em apresentar o meu trabalho para o pastor Ricardo. E o pastor Ricardo fez a conexão com o pastor Leste. Que legal. Estava num raciocínio aqui bem interessante. Você vê, não há uma lei no Brasil hoje que proteja os homens. Uau. Não há. Em média, 48 homens morrem por dia no Brasil de câncer de próstata. E você não vê políticas públicas de fácil acesso para os homens como você tem para as mulheres. Então você vê, o mundo hoje conspira contra a figura masculina. Nos dias de Moisés, qual foi a ordem? Mate os meninos. Nos dias de Cristo, qual foi a ordem? Mate os meninos. Nos dias atuais, odiernos, qual é a ordem? Emascule os meninos. Satanás quer um menino e por tabela um jovem, por tabela um homem, e por tabela um homem idoso, maduro, frágil, débil, violento e, acima de tudo, bem irresponsável. E quanto mais o homem ele atina para essas deficiências, mais a mulher assume um papel, que na verdade não é um papel, é uma sobrecarga. E por causa dessa sobrecarga, você que está me ouvindo aqui, mulher, quando você assume o papel do homem da casa, você tem uma noção, 50% de chance a mais em relação aos homens, das mulheres morrerem de fato em relação aos homens. A mulher não foi preparada, lembra? Não estou falando que ela não tem capacidade. A mulher não foi preparada para assumir alguns pesos, algumas responsabilidades que Deus construiu para poder assumir. Então, quando você essa inversão de valores, você vai ter uma nação e um país completamente esquizofrênica. Uau! Se você aí que está nos ouvindo é pastor de igreja, leve o pastor Emerson para a sua igreja. Se você tem esse desejo de ministrar aos homens, coloque aí no Google Emerson Mafessoni, dá um Google nesse nome, chame o pastor para a sua igreja. Posso deixar o Instagram? Por favor. premerson.oficial. Meu Instagram é premerson.oficial ou escoladehomens.oficial ou meu site escoladehomens.com.br. Isso aí, pastor. Quando tu vier para Orlando de novo, vamos fazer o 2.0 desse podcast. Tem muita coisa ainda que a gente pode conversar. Não, 1%. Estamos falando 1 grama de uma tonelada de informação. Uma coisa bem importante que eu quero encerrar aqui agora. De todos os crimes no mundo, quem pratica 95% deles são os homens. O Brasil tem em média 800 mil apenados, encarcerados. 750 mil são homens. Por que é que eu trabalho com homens? Porque o homem tornou-se, na atual conjuntura pós-moderna, a persona non grata mais odiada que há. Agora eu posso te dar uma palavra, você que vai assistir esse podcast. Não existe e nunca haverá uma sociedade equilibrada, segura e resguardada sem a figura de homens de verdade. Homens de verdade não são problema, homens de verdade são solução. E você que está me assistindo aí agora, você que é homem, com seus problemas, com seus delitos, com as suas debilidades emocionais, com as suas crises existenciais, há um homem na Bíblia que todos nós somos aconselhados a termos 3 atitudes. Primeiro lugar, olhar para ele. Segundo lugar, aprender com ele. E terceiro, seguir os seus passos. Esse homem é Jesus. Amém. É o único homem, segundo a Bíblia Sagrada, está em Atos 2:22, que recebeu sobre si um carimbo de aprovação. Todos os homens antes de Jesus e pós ele, no máximo, têm um reconhecimento de Deus. Só um foi aprovado. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. E a igreja, como dizia Martin Lloyd Jones, ela não foi estabelecida para criar bons homens. De bons homens o inferno está cheio. A igreja foi criada para gerar novos homens. E segundo a Bíblia, não existe masculinidade suave, nem tóxica, nem hegemônica, nem um homem metrosexual. A Bíblia só narra 2 tipos de homem, o velho homem e o novo homem. Que Deus te abençoe. Uau, que coisa linda, pastor.
Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. Eu estou ainda processando tudo que eu estou aprendendo. Louvado seja Deus. Te espero novamente aqui. O livro do pastor está aqui para você que quer comprar. Busca-lo no Amazon, no site, no Instagram dele você vai encontrar. E se esse podcast falou no seu coração, se você foi abençoado, compartilhe com seus amigos, envie para todo mundo, mande para o seu pastor na sua igreja, para o seu marido, enfim. Faça essa mensagem chegar a mais homens para que mais homens também sejam transformados. Um beijo e até o próximo episódio.